Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Você está feliz mesmo aí com Jesus? Amém? Você tem motivos para glorificar a Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para dividir com você. Eu já queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo de número 9. Pegue a sua Bíblia aí. Enquanto você procura, eu queria dar alguns anúncios rapidinho. Gênesis, capítulo de número 9. Enquanto você procura, eu me apresento para quem não me conhece. Gilberlan, tenho 35 anos de idade, com alguns cabelos brancos já, para a felicidade do pastor Jadson. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos ali no Rio de Janeiro, servindo, dedicando a nossa vida no que diz respeito à pregação do Evangelho, em amar a Deus, que é o que desejamos fazer até o fim da nossa vida. E eu acredito que você deva ter acompanhado os últimos acontecimentos lá do Rio de Janeiro. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Enfim, você tem televisão em casa, eu acredito que você sabe. Amém, irmãos? Agradeço as orações de cada um dos irmãos que em algum momento intercedeu pela cidade, orou pelos familiares de ambos os lados, que apresentou ali o nome de alguém, a cidade em oração. Nós acreditamos, irmãos, se tem um lugar que tem matéria-prima, se o caos é matéria-prima para avivamento, o Rio de Janeiro está pronto. Eu acho que não tem nenhum outro lugar com tanta matéria-prima para um movimento poderoso do Espírito de Deus. Mas, enfim, lá fora tem alguns materiais. Eu falava agora para o pastor ali, próximo ao banheiro. Quem aqui me conhece sabe do nosso encargo, da nossa vocação em relação a trabalhar dentro de comunidades, pregar o Evangelho dentro das comunidades. Inclusive tem uma galera, uma quantidade generosa de pessoas aqui que já tiveram conosco lá na Maré, em algumas mobilizações, já há alguns anos também. E devido a tudo que aconteceu no Complexo da Penha, não sei quem lembra das últimas vezes que eu vim aqui, nós sempre falávamos que seria a primeira vez que nós faríamos uma segunda mobilização no ano, 2 vezes ao ano, seria a primeira vez. 6 anos de mobilização, que é a manifestação dos filhos no Complexo da Maré. E no início do ano, em abril, quando fizemos a desse ano, nós apontamos que no final do ano nós faríamos a segunda. E justamente seria dia 8 de novembro, semana passada, sábado passado em questão. Mas devido ao lançamento do livro, alguma logística que precisávamos, nós deixamos para o ano que vem para fazer essa mobilização. Porém, você acompanhou aí o que aconteceu nos últimos dias. E o nosso coração foi movido para isso, saindo do mercado com a Joyce, logo um dia depois, no dia que você viu lá os corpos espalhados na praça. Eu saindo do mercado, eu disse a vontade que dá de subir a penha, botar uma estrutura na rua, uma caixinha de som ruim se tiver. Se não tiver, a gente fica gritando igual um maluco dentro daquele morro, dizendo que ainda existe um Deus, que ainda perdoa quem estiver disponível a se arrepender dos seus pecados, a dizer que ainda há necessidade do arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Logo em algumas horas depois eu recebo a ligação de uma amiga dizendo: Gil, tem um amigo aqui, um empresário, filho desse empresário, está querendo ofertar uma estrutura de som LED para poder fazer um evento lá no Alemão, lá na Penha. Eu falei: quando que a gente sobe mesmo? Marcamos para quinta-feira retrasada, porém no Rio estava uma onda de chuva e aí teve que ser cancelado. Marcamos para o próximo dia 22, agora. E aí hoje, conversando para saber a logística, se estava tudo certo. O irmão do som não tem disponibilidade nessa data, estamos sonhando para o dia 20 de dezembro. Subir o Complexo da Penha, para gritar que existe um Deus que ainda transforma, para gritar que existe um Deus que não melhora a vida de ninguém, transforma.
por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para contar com as suas orações. Posso ouvir um amém? Segundo, para nos ajudar. Claro que não vai ser a mesma logística da manifestação dos filhos de todo ano devido ao tempo, está muito em cima. Mas nós queremos colocar algumas coisas lá para as crianças também, não só o culto, mas poder proporcionar pelo menos um dia de esperança dentro daquela comunidade, onde a igreja vai estar trazendo uma mensagem de esperança para aquele lugar. Então lá atrás vai estar os nossos materiais. Chegou uma nova tiragem do livro Devoção, a Razão da Nossa Existência, que é o livro que eu trato muito sobre espiritualidade cristã, sobre vida com Deus. Se você deseja aprender como desenvolver um devocional, a diariamente ter um encontro com a presença de Deus e crescer na sua vida com Deus, Devoção, a Razão da Nossa Existência é um livro que vai ajudar você a crescer o seu relacionamento com Deus, a como desenvolver esse relacionamento. Às vezes se fala muito de devocional, mas não temos tanta clareza sobre como desenvolver essa prática que vai nos levar a cada dia a ter mais intimidade com a presença de Deus. Estava esgotado, chegou algumas semanas atrás esse livro, e o meu novo livro que eu lancei aqui, dia 21 de setembro, que é Deus Sempre Nos Encontra. Quem foi encontrado pelo amor de Deus aí, dá um glória a Deus. Esse livro, irmãos, é um livro que nos revela que não importa o quão longe você tenha ido, não há buraco que você consiga se esconder, não há trevas tão densa que o amor de Deus não possa ir ao seu encontro para lhe encontrar. Não tem como fugir de Deus. E nesse livro eu conto um pouco da minha história, sobre como também eu fui uma vítima do impressionante amor de Deus. Nele eu conto um pouco de como eu fui encontrado e transformado pelo poder de Deus. Então lá atrás, além dos 2 livros que eu escrevi, esses 2 livros, terá também essa camisa, Eu Fui Encontrado. E atrás é a capa do livro, Deus Sempre Nos Encontra. Além dos livros e da camisa, também tem alguns acessórios femininos lá. Mas hoje em especial, irmãos, tanto os livros quanto as camisas, tem preta em uma outra cor lá, que é o off-white, a cor mais clarinha. Nós estamos fazendo num preço bem mais baixo do tradicional, justamente porque nós precisamos levantar recursos o mais rápido possível. Então a camisa que é 100 está por R$ 79,90. Os livros que são 50 está por R$ 39,90. Para você levar o seu, dar de presente para alguém, para a gente voltar sem nenhuma caixa para casa e conseguir de alguma forma promover a pregação do Evangelho. Se você pode, passe lá. Se não pode, não se endivide para tentar nos ajudar. Fique em paz, porque nós acreditamos que aquele que aponta o propósito, ele paga a conta. Posso ouvir um amém? Aquele que nos envia em missões, ele ainda tem todos os recursos necessários. Mas, se você puder fazer parte disso, vai ser um prazer ter você com a gente nessa missão, e também você vai ser abençoado através desses materiais. Então tem livro, camisa e acessórios femininos. Está lá na parte da livraria da IBG, nós estaremos ali aguardando você no final. Quem achou Gênesis capítulo 9, diga glória a Deus aí, irmãos. Eu tenho uma palavra para dividir com alguém. Verso de número 18, diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma... Quem plantou a vinha, irmãos? Então vamos de novo. Quem plantou a vinha?
Noé plantou o quê? E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Não feche a Bíblia ainda, volte para o verso de número 20, por favor. Queria que você lesse esse versículo. No 3, nós leremos o verso 20 e 21 juntos. Amém? 1, 2, 3. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Diga comigo: Noé plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Pai, nós louvamos o seu nome, honramos a presença do amado Espírito Santo, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos com a sua noiva mais uma vez, podendo estar congregando ao redor da presença. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, nos dando entendimento, nos instruindo, nos dando clareza e revelação nessa noite. Precisamos ouvir a sua voz. No nome de Jesus, quem crê que o Espírito Santo fala, diga amém em nome de Jesus. Preste atenção. Eu acredito que você sabe muito bem, capítulo de número 5 de Gênesis fala de um homem chamado Enoque. Enoque não ficou conhecido na história por ter feito uma canção top que rodou os seus dias. Enoque não foi um pregador que pregou nos megas congressos e conferências dos seus dias. A Bíblia vai dizer que a história de Enoque é marcada por ter andado com Deus. Há pessoas que dizem: mas naquela época era fácil, não tinha nada demais para pecar. Porém, Enoque andou com Deus em um período pré-diluviano. Logo no capítulo 6, o capítulo seguinte, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do coração do homem só se multiplicava. Deus então se entristece em haver feito o homem sobre a face da terra. E Deus então estabelece um propósito. Qual? Acabar com a humanidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus olhou para uma cidade, Deus olhou para uma nação, e Deus viu que a maldade só se multiplicava, e o desejo de Deus foi acabar com tudo. Sendo que num período onde todo mundo estava vivendo de maneira errada, de maneira que quebrava os mandamentos de Deus, tinha sempre alguém andando com Deus. Dentro desse cenário, Deus acha graça em um homem chamado Noé. Deus acha graça num homem chamado Noé, ele faz uma proposta. Isso aqui é muito bom. Deus faz uma proposta para Noé. Qual proposta? Noé, senta aqui. Noé, é o seguinte: eu estou olhando para a terra e está trazendo tristeza ao meu coração a maneira como todo mundo está vivendo. Eu estou parafraseando, tá, gente?
E ele diz: olha, Noé, é o seguinte, eu vou recomeçar o mundo. Eu vou fazer o mundo de novo. Noé, eu vou exterminar todo mundo e vou recomeçar com você. Irmãos, preste atenção, quando Deus quis recomeçar o mundo, Deus não preservou um partido político. Ele não preservou nem a direita nem a esquerda. Ele não preservou um mega empresário de um segmento, de algum ramo mega importante. Deus não preservou nada quando Deus quis recomeçar o mundo. Deus preservou, olha para quem está perto de você e diga: uma família. Olha para quem está perto de você e diga: imagina Deus entrar na sua casa e falar para você: eu vou recomeçar Taubaté. Fala: eu posso recomeçar Taubaté. Fala para ele: sem dinheiro, sem ninguém no poder, sem ninguém com diploma. Fala para ele: eu só não posso recomeçar Taubaté sem uma família. Uma família que ama a Deus, uma família cheia da graça de Deus, uma família que vive os princípios do reino, os valores do reino, uma família que vive uma vida para a glória de Deus. Tem famílias na IBG aqui, cheia do poder de Deus? Dá um grito de glória a Deus aí. Deus preservou uma família. Deus preservou uma família, lembrando que a família é o combo de um homem que vivia no centro da vontade de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que a vida, a realidade dentro do seu lar, não tem muita gente lá vivendo da maneira que deveria viver. Mas olha para quem está perto de você e diga: mas tem você lá? Fala para ele: então vai vir no combo. Fala para ele: se você é o homem ou a mulher de Deus dentro desse lar, é só questão de tempo para essa fileira do seu lado ser preenchida como aqueles que dividem a casa com você. É só questão de tempo para você ver eles descendo as águas, ver eles vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. É só questão de tempo. Alguém acredita nessa palavra aqui? Deus olhou para Noé, falou: Noé, eu quero recomeçar o mundo. Noé falou: estou dentro. Sendo que, Noé, eu preciso que você trabalhe, sabe, construindo uma arca. E preste atenção, irmãos, Deus sempre vai dar a planta. Por isso que, como igreja, o nosso coração está muito inclinado ao ativismo, ao trabalho, a estar envolvido em muitas coisas. E às vezes nós não temos tempo para parar, para entender o que Deus quer que a gente faça. João capítulo de número 5, verso 19, Jesus diz: eu, no caso o Filho de Deus, não faço o que eu quero fazer. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8, diz: ô Moisés, fazes tudo conforme o modelo que você recebeu no monte. A verdade é 8, 5, parte B. Lá em 1 João capítulo 1, versos 1, versos 3 e versos 5, João vai dizer: aquilo que vimos e ouvimos, isso anunciamos. A minha pergunta é: se você não tem dedicado tempo a sós com Deus para ouvir e para ver, o que é que você está anunciando? O que é que você está fazendo? Deus dá a planta para Noé. Deus diz: ô Noé, eu quero que você construa uma arca. Construa o que, gente? E nessa arca Deus dá as medidas exatas. Deus estabelece o comprimento da arca, a largura da arca, a altura da arca, o tipo de material que a arca deveria ser feito. A planta foi dada. Noé gasta mais de 100 anos construindo essa arca. Entra para a arca, você conhece muito bem a história. E quando ele entra para a arca, gente, ele entra para a arca sozinho. Ele leva quem com ele?
a sua família, e além da sua família ele levou mais algumas coisas, sim ou não? Ele levou o quê? Eu acredito muito naquele filme, sabe? Os animais foram vindo. Porque, irmãos, imagina Noé, depois de construir 100 anos, construindo uma arca, o cara ainda tem que ir para a rua para caçar passarinho, para laçar um boi, uma vaca. Como é que pega o leão, irmãos? Enfim, os animais chegaram, amém? Chegou a hora, todo mundo entrou na arca, cada um com o seu bilhetinho. Todo mundo apresentou a passagem, a identidade, é o leão mesmo, pode entrar sem o leão. Todo mundo entrou, glória a Deus, a arca fechou, o dilúvio caiu. A Bíblia diz que o monte mais alto da terra ficou submerso com água. Passaram-se muito tempo dentro da arca, vagando, até que as águas baixaram, o navio estacionou em algum lugar, encalhou, parou. E aí Noé e a sua família tiveram que sair da arca. Para o que mesmo? Para o quê? Para recomeçar o mundo. Eu queria que você pensasse, se você tivesse a oportunidade de recomeçar o mundo, vamos tirar o mundo, vamos trazer mais para perto. Se você tivesse a oportunidade de recomeçar a sua vida, na transição do mundo velho, que vai ser exterminado daqui a pouco, Deus vai acabar, e você é o único que vai transicionar do mundo velho para o mundo novo. Você é o único que Deus vai permitir transicionar do mundo velho para o mundo novo. A proposta de Deus para você é: você vai recomeçar Taubaté. O que é que você iria pedir para Deus para recomeçar o mundo, um mundo novo? Tipo, Deus, olha só, eu preciso de um cara com uma habilidade de engenharia, arquiteto. Eu preciso de pessoas que entendem de... E aí você fazer a sua lista, sabe? Um político, um presidente, quando ganha lá, ele apresenta o seu ministério, tipo, ó, essa galera aqui está comigo. E aí você iria apresentar dizendo: ô Deus, beleza, eu estou nesse propósito aí, recomeçar o mundo, eu estou na transição, vou transicionar do mundo velho para o mundo novo, eu vou abandonar aquilo que o Senhor quis destruir para aquilo que o Senhor deseja recomeçar, e eu vou transicionar para esse tempo. A pergunta é: o que é que você levaria do mundo velho para o mundo novo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o verso de número 20, a Bíblia diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. O plantou uma vinha já faz parte do mundo novo. Amém ou não amém? O plantou uma vinha não é no mundo velho, é no mundo novo. Noé plantou uma vinha no mundo novo, regou a semente que ele plantou, cultivou o que ele plantou, e um dia aquela semente se tornou chegou o tempo da colheita. Ele colheu o que ele havia plantado, e agora que ele colheu o que ele havia plantado, ele fez o processo daquela uva se tornar um vinho. E depois que o vinho estava pronto, Noé se embriagou. Preste atenção, Noé se embriaga, fica nu. Depois tente pesquisar o que a Bíblia quer dizer quando diz que o filho dele viu a nudez de Noé. Não dá para soltar isso num lugar desse, filmado ainda. Mas aquilo que Deus olhou para um homem e falou: em você eu vou recomeçar o mundo. Em você e a sua família nós vamos recomeçar Taubaté, vamos recomeçar o Brasil. Aquele homem falou: glória a Deus, eu sou o elo da transição do mundo velho para o mundo novo. O grande problema é que a primeira coisa que Noé fez quando entrou no mundo novo foi continuar com a vida velha.
Ele pegou uma vinha, plantou uma vinha e depois se embriagou, ficou nu e ele começa a amaldiçoar sua própria casa. Preste atenção, irmãos. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi plantar aquilo que iria colocar ele no chão. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui em Taubaté. Eu vim dizer para você que Deus está te levando para um tempo de transição. E dentro desse tempo de transição, você tem que reorganizar aquilo que você está colocando na sua bagagem. Porque, meu amigo, quando Noé entra no mundo novo, ele entra no mundo novo não com uma vida nova, mas quem foi que colocou uma muda dessa vinha na bagagem de Noé? Posso ser boca de Deus para a sua vida hoje? Cuidado para você não estar botando na sua bagagem aquilo que vai ser a sua queda lá na frente. Cuidado para você não estar trazendo para a nova fase da sua vida aquilo que você já não tinha controle na velha vida. Cuidado para você não ficar fazendo carinho naquilo que você não dominou da vida velha. E agora na vida nova você continua flertando com aquilo que você não tem autoridade para lidar. Olha para quem está perto de você e diga: hoje é noite de refazer a bagagem, de refazer a mala. Fala para ele, se tem aquilo que você não domina lá dentro, vai ter que ficar no mundo velho. Olha para quem está perto de você e diga: não sei se você entendeu o mistério, mas essa palavra foi bem para você. Fala para ele assim: dá um glória a Deus que disfarça. Preste atenção. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi o que, gente? Plantar uma muda. Plantar uma vinha. A vinha ele trouxe de onde? A vinha ele trouxe de onde? Essa vinha, irmãos, pode ser tantas coisas. E eu não vou me atrever dizendo: mas é isso, é aquilo. Não. Eu sei que o Espírito Santo fala. E eu sei que nesse exato momento Ele está sinalizando para você, dizendo: isso aqui já não deveria mais estar aí. Isso aqui já não deveria fazer mais parte da sua vida, mas você está insistindo em trazer na sua bagagem aquilo que você não dominou ontem, aquilo que você não domina hoje e aquilo que você nunca vai dominar. Porque não é sobre ter condição de dominar ou não, é sobre o Senhor não querer que isso faça mais parte da sua vida nessa temporada. Quer que seja mais claro ou você já está entendendo o recado de Deus aqui? Eu brinquei com a Joyce ali antes de subir. Eu falei: se eu não tivesse deixado as malas no hotel, eu ia subir com uma mala hoje lá para o altar. Porque hoje, irmãos, é a noite de refazer a mala. É noite de refazer a bagagem. O fracasso de Noé estava na mochila dele. O fracasso de Noé foi Noé que reservou uma parte da sua mala para botar sua queda lá. Quando saiu do mundo velho e entrou no mundo novo, foi Noé que fez um buraco no chão, tirou da sua bagagem, plantou, regou, vinha com expectativa, olhar para ver se aquilo que iria botar ele no chão se estava crescendo. Até que, dentre vários processos, chegou o dia da colheita. Irmãos, eu falo isso com temor no meu coração: cuidado, para você não estar gerando expectativa na colheita, e na colheita que vai acabar com você, que vai destruir a sua família, que vai trazer a maior dor no seu coração
Porque o cara que Deus achou graça, porque era o homem que Deus... Irmãos, eu estou falando de Deus olhar para a terra, encontrar um homem só, que ele achou que esse homem, irmão, Deus não dá tiro errado, sim ou não, irmãos? Deus olhou para Noé e viu graças em Noé, falou: cara, eu posso contar com você. Quando o novo mundo começa, as águas baixam, Noé sai da arca para recomeçar o mundo. Esse mesmo homem que Deus achou graça ao olhar para ele, olha para os seus filhos após todo um processo de tristeza, e ele começa a amaldiçoar a sua descendência. A grande verdade, irmãos, que ele não deveria amaldiçoar a sua descendência, porque o erro da descendência começou quando Noé decidiu fazer a bagagem. Preste atenção, e vou falar isso com temor no meu coração de novo. Talvez tem coisas que você está querendo trazer para a sua família que você até domina, mas será que os seus filhos vão dominar? Olha para quem está perto de você e diga: eu não sei você, mas eu vou fazer a mala de novo. 2026 é logo ali, sim ou não? Eu não vou entrar num ano novo vivendo uma vida velha. Eu não vou entrar em 2026 vivendo uma vida velha. Eu nem vou esperar chegar 2026 para já mudar a minha vida, já mudar a bagagem, já mudar quem está ao meu redor. Irmãos, a mesa precisa mudar, os personagens desse tabuleiro precisam mudar. Chegou a hora, irmãos, de começar a mudar o ciclo, mudar as estações. Chegou a hora de começar a compreender que o Espírito Santo nunca chega atrasado. Deus não tem pressa, porque pressa é qualidade de quem vive atrasado. Deus sempre se antecipa, e Ele está se antecipando na vida de alguém para dizer: ou você refaça a sua bagagem, ou é bem provável que você não vai resistir na próxima fase. Agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem para deixar no mundo velho aquilo que envolve sentimento. Ah, mas foi Deus que me deu. Você precisa aprender, irmãos, a ouvir a voz de Deus, não uma única vez, mas continuar ouvindo. Deus disse a Abraão: pega o seu filho aí, a promessa, sobe para o monte, sacrifica Isaac para mim. Acredito que você saiba disso. O sacrifício dentro do contexto bíblico não era Abraão pegar Isaac e matar Isaac. Era Abraão com uma faca matar Isaac, esquartejar Isaac e tacar fogo em Isaac. Era esse o modelo de sacrifício com os animais. Matava, esquartejava, cortava os membros desse. A melhor parte apresentava a picanha, glória a Deus. Apresentava lá e tacava fogo para o incenso subir. Deus está dizendo: Abraão, eu quero que você mate o seu filho, esquarteje o seu filho e taque fogo no seu filho. Abraão sobe para o monte, quando organiza tudo, o altar, a lenha. Quando vai colocar Isaac, ele levanta o cutelo, a faca. A Bíblia diz que quando ele vai dar a facada no filho para começar o processo, a voz de Deus vem de novo e diz: não precisa mais. Mas se Abraão não tivesse entendido que Deus que falou no passado é o Deus que fala no presente, Abraão ia dizer: está repreendido Satanás, eu vou ser obediente à voz de Deus. Iria matar o menino por não ter aprendido a continuar ouvindo a voz. Talvez você hoje está tão apegado a algo que você quer levar na transição que Deus está desejoso em fazer com a sua vida, com a sua casa, com o seu ministério, com os seus negócios, que você está preso à voz passada, mas você precisa de uma atualização nesses dias. O mesmo Deus que falou com você no passado, Ele continua falando no presente. Você está comigo? Diga amém.
eu também não vou ficar falando nem dando dicas do que você pode deixar da bagagem para fora. Eu não vim aqui para isso. Eu só vim aqui alertar alguém que precisa refazer a sua mala. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis capítulo de número 12, alguém lembra dos primeiros versículos? Qual é a ordem de Deus para Abrão? Abrão, sai da sua terra, da sua casa, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Deus diz, saia do meio da sua parentela. Logo depois a Bíblia diz que ele sai de casa, monta a sua mala. E a Bíblia vai dizer que Ló vai junto com Abrão na missão. Pergunto, Abrão era o que de Ló? Sobrinho é parentela, sim ou não? Sim ou não? A voz de Deus disse o quê? Sai do meio da sua parentela, sai da sua casa, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão fez isso, sim ou não? Mas Abraão não obedeceu de forma integral, obedeceu de forma parcial. Porque Abraão foi, mas levou parte da parentela. Deus mandou levar Ló. Capítulos depois a Bíblia vai dizer que eles tinham gado, chegam em uma terra, os pastores deles estavam brigando porque não conseguia dar alimento para tanto animal naquela época. E então, devido à confusão gerada entre os pastores, eles têm que se separar. Diga comigo, eles se separaram. Por favor, irmãos, não espere ter problema para você entender que está na hora de romper com alguns lugares, de romper com algumas pessoas. Quando Abraão diz, olha, então faz o seguinte, lá está as campinas, lá está o deserto, escolhe você para onde você deve ir e que você quer ir, eu vou para o outro lado. Ló, claro, escolheu as campinas verdejantes e Abraão ficou com o deserto. Por quê? Por que Abraão deu o direito de Ló de escolher? Porque quem já foi escolhido não tem escolha. Aí depois que há separação, a Bíblia diz assim, e veio a voz do Senhor. Só talvez, tá? Só talvez. Você não está tendo tão clareza na voz de Deus nesses últimos tempos, porque tem alguém do seu lado que não vai entender a voz. Então chegou a hora de cada um tomar o seu lado, cada um tomar o seu rumo. Eu preciso orar por pessoas que hoje entendem a necessidade de tirar a vinha da sua bagagem. Efésios capítulo de número 4, verso 22 a 24, Paulo vai falar sobre a importância de se despir da velha natureza. Paulo vai falar aos Colossenses também sobre a maneira de viver dentro dessa nova vida. Eu não sei em que fase da vida você está, mas eu só sei que algumas coisas você vai precisar deixar nesse altar hoje. Talvez há pessoas no nosso meio que estão tentando recomeçar dentro dessa nova vida, carregando excesso de bagagem, carregando algumas coisas que são desnecessários dentro dessa próxima fase de Deus na sua vida. Quem já viajou de avião aqui, dá um glória a Deus. Tem tamanho de bagagem, sim ou não? Tem peso, sim ou não? Então, quando você vai viajar de carro, por exemplo, se você for ali no carro que nós estamos, tem coisa jogada em tudo que é lugar, irmãos. Porque dá para fazer isso. Mas se você vai com uma pequena mala,
é tudo bem ajustado. Eu vim dizer para alguém que Deus está com uma porta para transicionar você para um novo tempo, para um novo ciclo. Um novo tempo está chegando sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua liderança, sobre os seus negócios. Deus deseja ampliar, irmãos, prosperar, enriquecer, soprar o nome do seu ministério, da sua família, dos seus negócios. Sendo que ao mesmo tempo Deus está segurando ainda. Eu falo para pessoas, irmãos, que estão como que se estivesse chegado em um teto da sua vida, e você não consegue furar essa bolha, como se você ficasse preso dentro de um ciclo e não conseguisse sair de dentro dele. Mas não é que Deus não quer permitir que você transicione para a próxima fase. É porque você está vivendo com pesos que não estão autorizados a entrar na próxima fase. E hoje você vai ter que abrir mão desse ressentimento, dessa mágoa, dessa tristeza, do sentimento do abandono, da quebra de aliança. Você vai ter que hoje abandonar até aqueles que te abandonaram, e você continua carregando eles no seu coração ainda. Irmãos, quem foi, já foi. Quem passou, passou. Abra o seu coração, existe um novo tempo chegando. São novas pessoas, é um novo tempo, é um novo lugar. Não tente viver na IBG o que você viveu naquele outro lugar. A IBG não é aquele antigo lugar. Ela não vai te dar o que eles te deram. O nível de glória crescente, é de glória em glória. O nível é em uma crescente. Apenas abra o seu coração. Abra o seu coração para esse novo recomeço. Por quê? Porque você não pode ser um saudosista. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: as coisas velhas se passaram. Paulo diz: eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: tem um novo tempo na sua frente, mas você só pode entrar por essa porta se desligando do seu passado. Se você quer entrar no novo tempo, abra a mão do passado. Se você quer recomeçar e viver um tempo glorioso na presença de Deus, você vai ter que colocar um ponto final no que Deus já encerrou na sua vida. Aí o próprio Paulo vai dizer: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Diga isso para alguém: tudo se fez novo. Diga: a igreja é nova, o pastor é novo, o grupo de café é novo, a sua liderança é nova. Diga para ele: mas o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, os milagres são os mesmos. Diga para ele: a presença de Deus que é gloriosa, essa aí é a mesma. Quem está comigo glorifica Jesus aí. Então eu quero orar por você que está disposto a recomeçar. Talvez você aceitou Jesus nessa casa ou veio de outro lugar. Talvez fez as transições aí para se tornar membro dessa casa. Mas lá no fundo do seu coração tem uma muldinha daquilo que pode comprometer o seu destino. E Deus hoje está marcando um encontro com alguém aqui hoje para dizer: deixa eu sinalizar para você dentro da sua mala o que você não está autorizado a levar para a próxima fase. Feche os seus olhos aí no seu lugar.
Amado Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Te peço, por favor, Senhor, sinalize a pessoa que entrou nesse lugar, nessa reunião, os que estão em casa e os que irão assistir esse culto em algum momento. Traga clareza, traga revelação sobre aquilo que talvez tenha feito parte da nossa vida, que nós não estamos autorizados a continuar carregando conosco. Espírito Santo, traga clareza, sinalize, de modo que não haja dúvidas, de modo que não tenhamos nada a duvidar, a não ser tirar da mala e deixar no altar. Tirar da mala e dizer: Deus, obrigado por me alertar, porque isso, assim como Noé comprometeu a vida, comprometeu o propósito, comprometeu a família. Ah, Deus, mas hoje eu estou tirando isso do meu coração, porque eu não vou perder minha família, eu não vou perder a minha comunhão com o Senhor, eu não vou perder o ministério, não vou perder o propósito, não vou perder aquilo que o Senhor está confiando a mim. Se você está aqui hoje e entende que precisa deixar o excesso de bagagem nesse altar, seja lá qual for, não vou ficar citando. Se você entende que essa palavra é para você, eu queria que você corresse nesse altar e pudesse, em uma oração pessoal, falasse com o Senhor nesse altar. Enquanto o ministério de louvor vai adorando a Jesus, você se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar Jesus juntos. E à medida que você vir à frente, você vai fazer a sua oração. Você vai dizer: Deus, olha, Noé foi a vinha, mas o que eu estou sacrificando hoje, o que eu estou tirando da minha vida hoje, aí você vai dar o nome àquilo que você está deixando. Amém? Feche os seus olhos, por favor, vamos adorar a Jesus.